Finalmente entendi por que os brasileiros, às vezes, torcem o nariz para nós, europeus. Meu nome é Sofia. Venho da Alemanha, de uma cidade onde o silêncio é ouro, a pontualidade é uma religião e a ordem é a própria estrutura do universo. Atualmente trabalho com análise de dados em Munique, uma profissão que exige precisão, frieza e lógica. Confesso que o meu interesse pelo Brasil não nasceu do amor pelo samba ou pelo futebol. Na verdade, nasceu de uma curiosidade mórbida alimentada pelas manchetes sensacionalistas que consumimos na Europa. O país do caos, perigo em cada esquina, a terra sem lei. Durante anos, consumi documentários e notícias que pintavam o Brasil como uma selva de concreto desordenada. Eu era viciada em vídeos de gringos passando perrengue. Eu ria com um certo ar de superioridade da tal desorganização latina. Para mim, uma sociedade funcional era aquela onde ninguém falava alto no metrô, onde cada um cuidava da sua vida sem olhar para o lado, e onde as regras eram seguidas com o rigor de um algoritmo. Há poucos meses decidi que precisava ver esse caos com meus próprios olhos. Comprei uma passagem para uma viagem de apenas 10 dias ao Rio de Janeiro. Na minha cabeça, era quase um safari antropológico. Eu queria validar meus preconceitos. Queria voltar para a Alemanha e dizer aos meus colegas, sim, é exatamente aquela bagunça que imaginamos. Sorte a nossa vivermos na civilização. No entanto, eu não fazia ideia de que aqueles 10 dias seriam um tapa na minha cara. Um golpe brutal no meu ego e na minha visão de mundo. O Brasil que encontrei não era o que a BBC ou a Deutsche Welle me mostraram. A cultura brasileira é, sim, barulhenta e intensa, mas por trás desse volume existe uma humanidade que nós, no mundo desenvolvido e frio, esquecemos há séculos. O que vou contar a seguir não é um diário de viagem comum sobre praias e caipirinhas. É a confissão de como meu coração gelado foi derretido pelo calor humano de um povo que eu subestimei. Ao desembarcar no galeão, fui imediatamente agredida pelo calor. Não apenas a temperatura, mas uma densidade no ar que parecia abraçar a pele. Eu segurava minha bolsa junto ao corpo com tanta força que meus dedos ficaram brancos. A tensão constante, eu repetia para mim mesma, como um mantra de sobrevivência. Entrei no táxi com a desconfiança de quem entra numa trincheira. O motorista, um senhor de meia idade com a camisa aberta no peito e um sorriso que ocupava metade do rosto, começou a falar. Falava sobre o tempo, sobre o trânsito, sobre a filha que ia casar. Eu respondia com monossílabos secos. Sim, não, obrigada. Na Alemanha, o silêncio num táxi é um serviço premium. Aqui parecia uma ofensa. Eu olhava pela janela, vendo a cidade passar, e via o que eu chamava de desordem, motos costurando o trânsito, vendedores ambulantes gritando, música alta saindo de janelas abertas. Como eles conseguem viver assim? Pensei. É insuportável. Mas foi no terceiro dia, ao decidir enfrentar o transporte público para ir ao centro, que a minha armadura começou a sofrer as primeiras fissuras. Entrei no metrô esperando o pior. Imaginei sujeira, empurra-empurra e hostilidade. O vagão estava lotado. E sim, era barulhento. Havia 2 rapazes batucando na porta e cantando um funk. Havia um vendedor anunciando balas e fones de ouvido com a projeção vocal de um cantor de ópera. Olha a bala, gente! É pra adoçar a vida que a vida tá amarga. Eu me encolhi no canto, incomodada. Em Munique, se alguém fala alto no metrô, recebe olhares de reprovação tão gelados que poderiam congelar o inferno. Mas ali, no meio daquela bagunça, observei algo que não computei de imediato. O vagão estava cheio, corpos se tocavam, o suor era inevitável. Mas o cheiro não era ruim. Pelo contrário. Sentia-se o aroma de shampoo, de sabonete, de perfumes doces e fortes. Notei uma senhora idosa entrar no vagão. Antes que ela pudesse sequer procurar um lugar, 3 pessoas levantaram-se simultaneamente. Não foi aquele levantar relutante e pesado que vejo na Europa, onde as pessoas calculam se vale a pena ceder o lugar. Foi um movimento elétrico, quase competitivo. Senta aqui, tia, disse um rapaz tatuado, que segundos antes eu julgara como perigoso.
Ele sorriu para ela com uma doçura que me desarmou. A senhora agradeceu, chamando de meu filho, e começou a conversar com a mulher ao lado como se fossem amigas de infância. Aquilo me chocou. A tal falta de educação que eu associava ao barulho não existia. O barulho era, na verdade, comunicação. Era vida. Eles não estavam invadindo o espaço um do outro, eles estavam compartilhando o espaço. Havia uma limpeza ali, não a limpeza estéril e clínica dos hospitais alemães, mas uma limpeza de espírito. As pessoas tomavam banho 3, 4 vezes ao dia. Elas se cuidavam, se perfumavam para entrar num ônibus lotado, num sinal de respeito coletivo que eu nunca tinha visto. Ainda assim, o meu preconceito era uma muralha difícil de derrubar. A virada, ou o início dela, aconteceu quando eu caminhava pelo calçadão de Copacabana. O sol estava forte, e a energia era vibrante. À minha frente vi um grupo de turistas, reconheci pelo sotaque e pelas roupas bege impecáveis que eram do norte da Europa, talvez suecos ou até compatriotas meus. Eles caminhavam em bloco, ocupando a calçada, reclamando alto em inglês sobre a areia, sobre o calor, sobre o fato de o quiosque não ter o tipo exato de água com gás que eles queriam. Eles tratavam o garçom com uma arrogância fria, nem sequer olhando nos olhos dele. Traga logo rápido, diziam os gestos. Vi o garçom, um rapaz moreno e suado de tanto correr, manter o sorriso, mas com um olhar de resignação. Ao redor, os brasileiros que passavam de sunga e biquíni, rindo e bebendo cerveja, olhavam para aquele grupo de gringos não com raiva, mas com uma espécie de pena. Naquele momento senti uma vergonha profunda. Eu me vi naqueles turistas. Aquela rigidez, aquela incapacidade de fluir com o ambiente, aquela necessidade de controlar tudo. O Brasil não estava nos rejeitando, nós é que estávamos rejeitando a vida que o Brasil nos oferecia. Nós éramos os corpos estranhos, as notas dissonantes naquela sinfonia caótica e bela. Mas a lição final, a que quebraria minhas pernas e reconstruiria minha alma, veio 2 dias depois, na Lapa. Eu estava fascinada pelos arcos, pela música que saía dos bares. Havia me permitido relaxar. Talvez relaxado demais. Sentei-me em um banco de praça para observar o movimento, tirei algumas fotos e, distraída pela beleza decadente e charmosa do lugar, deixei minha bolsa pequena ao meu lado no banco. Levantei-me para comprar uma água de cocô e caminhei uns 10 metros. Foi quando a realidade me atingiu como um soco no estômago. Minha mão tateou o lado do corpo e encontrou vazio. O sangue fugiu do meu rosto. O mundo girou. Minha bolsa. Dentro dela estavam meu passaporte, meu celular, todos os meus cartões de crédito e o dinheiro que eu tinha sacado para o resto da viagem. O pânico que senti foi primitivo. Minha mente europeia, programada para prever catástrofes, entrou em colapso. Eu sabia, gritei internamente. Eu sabia que isso ia acontecer. É o Brasil. Roubaram tudo. Acabou. Estou sozinha, sem documentos, sem dinheiro num país perigoso. Comecei a hiperventilar. As lágrimas brotaram instantaneamente, quentes e vergonhosas. Eu olhava para todos os lados, vendo agora cada rosto como uma ameaça, cada sorriso como um deboche. Burra, Sofia, burra. Você confiou na selva e a selva te devorou. Eu estava pronta para ir à polícia, pronta para ligar para a embaixada e exigir ser repatriada para a segurança cinzenta de Munique. Eu tremia, encolhida na calçada, sentindo o peso de todos os avisos que recebi antes de viajar. Cuidado, lá eles roubam até pensamento. Ei, moça? Sil. Moça. Uma voz masculina, grossa e alta, veio de trás de mim. Eu congelei. Era isso. Agora viria o assalto final, ou talvez algo pior. Eu não queria virar. Eu queria desaparecer. Ei! Gringa! A voz insistiu, agora mais perto. Virei-me devagar, preparada para o confronto. Diante de mim estava um homem. Ele era grande, vestia uma camisa de time de futebol um pouco gasta, bermuda jeans e chinelos. Sua pele era escura e brilhava de suor.
ele segurava um capacete de moto numa mão. E na outra mão, ele segurava a minha bolsa. É sua, né? Ele perguntou ofegante como se tivesse corrido. Vi quando você levantou e deixou no banco. Gritei, mas com essa barulheira você não ouviu. Corri atrás de você. Eu olhei para a bolsa. Olhei para ele. Olhei para a bolsa de novo. Peguei-a com as mãos trêmulas. Abri o zíper ali mesmo, na frente dele, sem conseguir conter a desconfiança instintiva. Passaporte. Celular. Carteira. O maço de notas de reais. Estava tudo ali. Absolutamente tudo. Nem um centavo a menos. Meus joelhos cederam. A tensão saiu do meu corpo tão violentamente que quase caí. O homem, percebendo meu estado de choque, segurou meu braço com firmeza, mas com delicadeza. Calma, calma. Tá tudo aí. Ninguém mexeu. Respira. Eu chorava agora, não de medo, mas de uma mistura avassaladora de alívio e culpa. Culpa por ter julgado aquele homem, por ter julgado aquele país inteiro nos últimos 5 minutos de terror mental. Eu achei que... Tentei falar em meu português quebrado. Eu pensei que tinha perdido para sempre. O homem sorriu. Um sorriso largo, faltando um dente no fundo, mas o sorriso mais bonito que já vi na vida. Aqui é Brasil, moça. Tem gente ruim? Tem. Mas a maioria é gente boa. A gente é trabalhador. Ninguém quer o que é dos outros, não. Meu nome é João. João viu que eu ainda tremia. Você tá pálida. Bora ali, senta um pouco. Você precisa de um açúcar. Ele praticamente me guiou até uma barraca de esquina. Ô Zé. Manda um caldo de cana e um pastel de queijo pra moça aqui. Ela tomou um susto, achou que tinha perdido os documentos. Tá por minha conta. Não, por favor, tentei protestar, pegando a carteira. Eu pago. Eu quero te dar. Tome, pegue isso. Tentei oferecer 50 euros que tinha na carteira como recompensa. João fechou a cara pela primeira vez. Ele empurrou minha mão de volta com gentileza. Guarda isso. Não fiz por dinheiro. Fiz porque é o certo. Se fosse minha filha na Alemanha, eu ia querer que alguém devolvesse a bolsa dela. Só aceita o caldo de cana. É para baixar a adrenalina. Sentei-me naquele banquinho de plástico bambo. Bebi o líquido verde amarelado doce e gelado. Comi o pastel oleoso e crocante. Nunca uma refeição teve tanto gosto de gratidão. João ficou ali por 10 minutos conversando comigo. Ele era mototaxista. Trabalhava 12 horas por dia. Contou-me sobre as dificuldades, o perrengue diário, a inflação. Mas falava de tudo isso rindo, fazendo piada da própria desgraça. A vida é dura, gringa. Se a gente não rir, a gente chora. E chorar não paga a conta. Por isso a gente faz barulho. O barulho é para espantar a tristeza. Naquele momento a ficha caiu. O que eu interpretava como caos e falta de educação era, na verdade, uma resistência vital. O brasileiro é barulhento porque ele transborda. Ele transborda a vida, transborda a luta, transborda afeto. O silêncio da minha terra natal, que eu tanto prezava, de repente me pareceu uma ausência. Uma falta de conexão. Lá na Alemanha, se você perde a carteira, talvez alguém a devolva no setor de achados e perdidos de forma anônima e eficiente. Mas ninguém vai parar para te acalmar. Ninguém vai te pagar um suco. Ninguém vai olhar no seu olho e dizer, tá tudo bem agora. Aqui a burocracia pode ser falha, mas a rede de segurança humana é indestrutível. João se despediu com um aperto de mão firme e um fica com Deus. Vi ele subir na moto e sumir no trânsito caótico, buzinando para um ônibus. O resto da minha viagem mudou completamente de tom. Parei de procurar a ordem. Comecei a procurar a vida. Entrei na dança.
No dia seguinte, no ônibus, quando um vendedor entrou gritando: "Olha o Kit Kat, baratinho", eu não revirei os olhos. Eu sorri. Comprei um chocolate. Conversei com a senhora ao meu lado. Elogiei o perfume dela, que era maravilhoso, mesmo num calor de 35 graus. Percebi que a tal sujeira que eu temia era um mito. O Brasil é limpo onde importa. As casas, mesmo as mais simples que vi de relance, eram varridas e cuidadas. As pessoas, impecáveis em sua higiene pessoal. A sujeira estava nos meus olhos, acostumados a ver a esterilidade como o único padrão de limpeza. Vi a tal bagunça organizada funcionar. Vi carros parando no meio da rua para deixar alguém atravessar fora da faixa só na base da gentileza. Vi estranhos dividindo guarda-chuva. Vi uma fila de banco onde todos reclamavam da demora, mas onde todos riam juntos, transformando a espera num evento social. No meu último dia sentada no aeroporto, senti um aperto no peito que não sentia há muito tempo. Chama-se saudade. Eu estava voltando para a segurança, para a eficiência, para o silêncio. Mas, pela primeira vez na vida, a ideia de silêncio me apavorava. Cheguei a Munique numa manhã cinzenta e chuvosa. O aeroporto era um túmulo de tão quieto. As pessoas passavam por mim como robôs, focadas em seus destinos, sem um olhar, sem um sorriso. Peguei o trem para casa. Ninguém falava. O único som era o das rodas nos trilhos. Olhei para o passageiro da frente, tive vontade de dizer bom dia, mas me contive. Aqui isso seria visto como loucura ou invasão de privacidade. Sentei-me no meu apartamento impecavelmente organizado e chorei. Chorei porque percebi que tinha vivido enganada. Eu estava errada sobre o Brasil. Eu achava que o Brasil precisava aprender a ser civilizado, como a Europa. Mas agora eu sei que nós é que precisamos desesperadamente aprender com o Brasil. Precisamos aprender que a ordem não vale nada se ela custa a nossa humanidade. Precisamos aprender que o barulho de uma risada alta vale mais do que o silêncio de uma solidão segura. O Brasil não é perfeito. Longe disso. Tem problemas, tem perigos, tem desigualdades que partem o coração. Mas é o lugar com mais coração por metro quadrado que já pisei. É um país onde, se você cair, haverá uma mão para te levantar antes mesmo de você tocar o chão. João estava certo. O barulho é para espantar a tristeza. E a minha Europa, tão silenciosa, tão correta, tão rica. Ela é profundamente triste. Então, aqui vai meu conselho para você gringo que está pensando em visitar o Brasil: deixe sua arrogância em casa. Deixe seu manual de regras no lixo. Não vá esperando que o Brasil funcione como a Suíça. Vá esperando que o Brasil faça você sentir coisas que a Suíça nunca fará. Não tenha medo do homem que fala alto, do vendedor que grita, do motorista que conta a vida toda em 5 minutos. Tenha medo de si mesmo, e da possibilidade de você ser frio demais para entender o calor daquele abraço. Se você for de coração aberto, respeitando a cultura do cara, do meu irmão, da gente boa, o Brasil não vai te assaltar. Ele vai te roubar, sim. Vai roubar o seu coração e nunca mais vai devolver. E acredite em mim, você vai agradecer por isso. Obrigada, João. Obrigada, Rio. Eu fui buscar caos e encontrei a cura para minha alma solitária. Eu volto.